Em outubro de 1938, os nazistas iniciaram a deportação de judeus poloneses que residiam na Alemanha para o campo de refugiados em Zbaksin, no oeste da Polônia. Como parte da primeira ação polonesa, cerca de 18.000 judeus de nacionalidade polonesa, os chamados judeus orientais, foram expulsos sem aviso prévio, e foi permitido apenas que levassem 10 marcos em bens ou objetos de valor. Esta medida discriminatória do regime nazista contra o povo judeu representou o primeiro clímax da perseguição, e foi um verdadeiro prelúdio do antissemitismo crescente na Alemanha. Entre esses judeus estavam os pais e irmãos de Herschel Greenspan, um jovem judeu, que vivia na França. Herschel recebeu um postal de sua irmã informando-o de que seus familiares estavam nesse grupo, tinham sido expulsos da Alemanha e enviados para o campo na Polônia. Às 21 horas de quinta-feira, um policial de segurança veio à nossa casa e nos informou que tínhamos que ir à sede da polícia com nossos passaportes. Fomos exatamente como estávamos, todos juntos. Lá encontramos quase todos os nossos vizinhos. Ainda não tínhamos sido informados do que se tratava, mas rapidamente percebemos que era o nosso fim. Uma ordem de expulsão foi colocada em nossas mãos. Não fomos autorizados a voltar para nossas casas. Não temos um único centavo. O próprio Herschel estava em uma situação irregular. O seu pedido de residência na França tinha sido rejeitado, e ele estava sendo perseguido pela polícia. Escondido pelos parentes, ele passava as noites no sótão de um apartamento abandonado. Ao saber da súbita expulsão da sua família da Alemanha, aterrorizado com a situação, e extremamente enfurecido, Herschel comprou uma arma, foi à embaixada alemã em Paris, e pediu para falar com o diplomata Ernst von Hatra. Durante a conversa, sacou a arma, atirou e o feriu gravemente. Herschel foi preso, e no seu depoimento disse ao juiz que o motivo que o fez atirar no diplomata foi movido pelo ódio do que ocorreu com sua família, e a forma como encontrou para chamar a atenção do mundo para a perseguição dos judeus. Foi a ideia constantemente atormentada do sofrimento da minha raça que me obcecou. 2 dias depois, o diplomata morreu, vítima dos ferimentos. O atentado trouxe grande repercussão mundial. O diplomata foi retratado pela propaganda nazista como vítima de uma guerra de vingança judaica, e o acontecimento foi largamente usado pelo regime nazista como justificativa para a escalada dos ataques e perseguições contra a população judaica na Alemanha, incitando o ódio antissemita e promovendo uma resposta violenta contra os judeus. Após esse atentado, os nazistas passaram da privação sistemática de direitos para a perseguição em massa dos judeus. No dia 9 de novembro, os líderes do partido nazista estavam reunidos em Munique para a comemoração anual do Putsch da cervejaria. Durante o evento, eles tomaram conhecimento de que von Hatra morrera, devido aos ferimentos provocados pelo judeu no atentado. Como resposta, o ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, com a permissão de Hitler, fez um discurso antissemita inflamado e um apelo para que se desencadeasse um ataque geral contra as comunidades judaicas da Alemanha. Esse discurso serviu de estopim para uma onda de violência generalizada contra os judeus. Em diversos lugares da Alemanha, Áustria e Tchecoslováquia, centenas de sinagogas foram incendiadas, inúmeras empresas de propriedade judaica saqueadas e destruídas, milhares de residências vandalizadas e cemitérios judeus profanados. Os perpetradores desses atos bárbaros eram membros das SA e SS, organizações paramilitares ligadas ao Partido Nazista. No entanto, é importante destacar que a participação popular também foi significativa, com cidadãos alemães aderindo à violência contra os judeus. Isso revela não apenas a natureza sistemática da perseguição, mas também a proliferação da ideologia antissemitista na Alemanha da época, um ano antes do início da Segunda Guerra Mundial. O antissemitismo sempre fez parte da história dos hebreus judeus, e o nazismo foi a doutrina que potencializou este ódio, levando a humanidade ao maior conflito bélico. A Noite dos Cristais foi um exemplo claro disso e recebeu esse nome pelo barulho ensurdecedor das vidraças sendo quebradas durante a madrugada. A destruição foi avassaladora.
Diferente das perseguições aos judeus que já estavam acontecendo de forma mais discreta, a Noite dos Cristais foi uma manifestação pública violenta, de grandes proporções, e marcou um ponto crucial para a escalada do ódio aos judeus em toda a sociedade alemã. Esse massacre revelou não apenas a natureza sistemática da perseguição, mas também a doutrinação social massiva do antissemitismo na Alemanha da época. Ao se depararem com o horror daquela noite, diversos judeus cometeram suicídio. Outros foram assassinados, presos e espancados por membros das tropas de assalto da SA. Oficiais nazistas entraram em contato com seus distritos eleitorais e repassaram as instruções dadas pelo Reich. Os judeus, especialmente os ricos de todos os distritos, que puderem ser acomodados nas prisões existentes, devem ser imediatamente presos. Após a realização das detenções, os campos de concentração apropriados deverão ser contactados para a pronta acomodação desses judeus. Cerca de 30.000 judeus foram detidos, colocados em prisões e enviados aos campos de concentração. Estas medidas foram especialmente dirigidas a homens abastados que foram levados sob custódia protetora, a fim de os coagir a emigrar e a renunciar aos seus bens, que seriam posteriormente confiscados pelos nazistas. A maioria dos prisioneiros foram levados para o campo de concentração de Buchenwald. Esse ataque brutal trouxe graves consequências psicológicas e financeiras para os judeus. A imposição de multas massivas à comunidade judaica, o estabelecimento de leis antissemitas mais rigorosas e o início da imigração judaica em grande escala, marcaram o início de uma fase ainda mais sombria na história alemã. No entanto, muitas famílias perderam tudo e ficaram em condições de extrema necessidade, sem poder fugir por não possuírem condições financeiras e físicas para o deslocamento emigratório. A população judaica presenciou não apenas o horror imediato dos ataques, mas também o medo contínuo e a perseguição que se seguiram. A cobertura jornalística na Alemanha foi severamente afetada pela censura e manipulação da informação pelo regime nazista. A propaganda oficial tentou retratar os eventos de maneira a explicar as ações antissemitas. Jornais alemães, controlados ou influenciados pelo regime nazista, noticiaram os eventos de forma conivente, na tentativa de minimizar os ataques. Títulos como Fake Shabil Bartá, um jornal oficial do Partido Nazista, seguiram a linha do governo e distorceram os acontecimentos para alinhar-se à propaganda antissemita. O massacre provocou reações internacionais, e vários jornais estrangeiros cobriram os acontecimentos na Alemanha. Alguns países condenaram veementemente os atos de violência, enquanto outros adotaram uma postura mais cautelosa. Essa falta de uma resposta unificada destacou as complexidades políticas da época e a relutância de algumas nações em confrontar abertamente o regime nazista. A Noite dos Cristais foi um evento sombrio, que marcou a intensificação da perseguição aos judeus na Alemanha nazista, prenunciando os horrores do Holocausto. As cicatrizes desse episódio traumático ressoam na história como um lembrete trágico do impacto do antissemitismo e da intolerância.